que a gente quer saber, principalmente para quem está assistindo, de repente está pensando se viaja ou se não viaja, é como é que fica o tempo nesses dias que para alguns dias serão de descanso, né? Vamos conversar com Felipe Pungirum, meteorologista da Climatempo. Felipe, tudo bem? Bem-vindo, viu? Bom dia a todos que nos assistem, sempre um prazer participar aqui com vocês. Excelente, bom dia para você. Olha, Felipe, a gente já não sabe mais o que a gente deixa ali na hora que abre o armário, sabe? Se deixa mais casacos ou se deixa mais as blusas. Aí pensa assim, não, agora tá quente, né? Vamos esconder os casacos, ninguém vai usar. Aí de repente vem frio de novo, aí de repente vem calor. E a garganta não sabe o que faz também. Adoece, sara, adoece. Felipe, por favor, explica pra gente o que a gente deve viver nos próximos 4 dias, de maneira geral no Brasil. A gente está sob efeito de alguma mudança climática, de maneira geral é sol mesmo para todo mundo, porque estamos no inverno ainda, né? Ainda tem a secura para a garganta, né? Então, poluição, secura, outros fatores que atrapalham bastante. Bem, hoje, né, nós estamos com o predomínio de uma grande massa de ar seco em todo o centro-sul do país, isso predomina durante os próximos dias. Então, temperaturas em elevação na região sudeste, na região sul, temperaturas atingindo valores altos. E uma frente fria avança pelo extremo sul do Brasil. Então, hoje nós já temos alguma previsão de chuva na fronteira ali com o Uruguai. Essa chuva vai avançando nos próximos dias. Lá, mais ou menos entre o dia 6 e o dia 7, tem previsão de temporais pela região sul, mas a região sudeste ainda fica com temperaturas em elevação. E aí, nesse horizonte que você comentou de 4 ou 5 dias, por enquanto não há previsão de nenhuma chuva significativa na região sudeste. Vez ou outra, uma nebulosidade aumenta durante o dia, mas o que predomina é o sol, calor, temperaturas em elevação, infelizmente também o tempo seco e a poluição, né? Nessa época do ano a gente sabe, muitas queimadas pelo interior do país, essa poluição, ela tende a ficar, com essa atmosfera mais estável, ela tende a ficar com uma camada muito espessa próxima à superfície. Ô Felipe, a gente pode esperar ainda mais uma frente fria até o fim do inverno? Olha, sim, né? O inverno ainda há um pouquinho de tempo até o inverno acabar, a primavera começar, mas nada parecido com aqueles últimos eventos, né, que a gente noticiou. Teve neve pra caramba, teve tempestade de neve entre a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense. Não esperemos nada parecido com aquilo, mas há sim previsão de frentes frias, essa mesma que está avançando pelo sul do país, deve causar alguma pequena mudança no tempo aqui no sudeste daqui a alguns dias. Enquanto a gente ouve Felipe, meteorologista, estamos aí observando a cidade de Mileiro, em Santa Catarina. E o que a gente vê? Um tempo bastante nublado, não é? Agora faz 17 graus na cidade de Mileiro. Inclusive, nós falamos agora há pouco com a Gabriele Ravasco em Floripa, o tempo também estava bastante nublado. Felipe, esse deve ser o cenário dos próximos dias para essa região. Agora aparece aí para vocês Florianópolis, que de fato está bem nublado, aquela cara cinzenta, né, chuvosa. No sul do país, a gente deve ter esse cenário, Felipe, ou é mais especificamente no estado de Santa Catarina? No sul como um todo, essa frente já vai avançando pelo sul, né? Essa parte de maior nebulosidade, ela se concentra entre o centro-norte do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina, e é justamente por causa da passagem dessa frente fria. Mas isso deve ser só hoje, né? A partir de amanhã, o tempo já começa a abrir na região, em Santa Catarina, no centro-norte do Rio Grande do Sul. Ainda fica alguma nebulosidade na região de Porto Alegre, por exemplo. E a partir de segunda-feira, há previsão de temporais na fronteira, enquanto as outras regiões o sol já aparece mais. E a partir da terça-feira, aí sim, há a expectativa de chuva com até forte intensidade em todo o estado do Rio Grande do Sul e se estendendo também para Santa Catarina. Ô Felipe, quer dizer, a gente tem uma pergunta do Henrique aqui para você, e ele quer saber quando que vem chuva e se essa chuva vem forte, né? Porque muitas vezes depois de um período seco a gente tem aqueles temporais e é uma chuva que muitas vezes provoca muitos estragos também em várias partes do país. Quando que essa chuva deve chegar e o que a gente pode esperar? Acho que ele quis comentar, né, sobre a chuva de período úmido, sobre esses inícios das chuvas de verão.
Olha, realmente, para esse ano, por enquanto, não há previsão de um atraso no período úmido. Então, a gente está falando ali dessa segunda quinzena de setembro, início de outubro. Começa a atmosfera ter um comportamento mais de verão, de período úmido. E aí começam essas pancadas de fim de tarde, essas pancadas geradas por calor, por umidade. E, por enquanto, a expectativa, né, não é de uma primavera ruim no quesito chuvas. A previsão atual ela é de chuvas que tem proximidade com a média histórica. Então, por enquanto, não há nenhuma expectativa de atraso ou de chuvas abaixo da média nessa primavera para grande parte do país, né? E aí eu me estendo pelo centro-oeste, pelo sudeste, o sul ali a partir de outubro deve ficar com chuvas abaixo da média, mas as outras regiões do país, por enquanto, não há expectativa de chuva de má qualidade. Felipe, por falar em média para esta época do ano, a gente tem acompanhado com olhos bem atentos ultimamente as questões climáticas, mundialmente falando, não é? Enquanto a gente vê enchente em Nova York, por exemplo, a gente vê um fogo sem fim na região da Califórnia. A gente está falando do mesmo país. Aqui no Brasil, enquanto nós gostaríamos de ver um pouquinho mais de chuva, a gente tem uma seca que é muito comum desta época do ano, mas que acaba ocasionando inúmeros problemas, como as queimadas, que dificulta a qualidade da respiração e tudo mais. Mas quando a gente fala de chuva, também bate direto na questão dos reservatórios de água, não é? E o nível dos reservatórios que estão baixíssimos, e quando a gente fala de consumo de energia elétrica, você precisa ativar um estilo, assim, digamos, de funcionamento da energia, e aí não encontra esses reservatórios cheios e acaba refletindo na conta de luz. Eu dei toda essa volta, porque pega no bolso de todo mundo que nos assiste, toda essa volta para chegar até a conta de luz, para te perguntar o seguinte: o que a gente tem vivido agora é absolutamente habitual? Porque a gente tem visto menos chuva. Ou a gente é que fica com a memória assim muito fraca, que não lembra, que é normal, essa época do ano costuma chover pouco mesmo. Estamos vivendo algo fora do comum ou é absolutamente normal? Excelente pergunta. Estamos vivendo algo para essa época do ano comum, né? Uma falta de chuvas, realmente essa é a época mais seca do ano. Porém, o que acontece, né? A nossa situação dos reservatórios é tão grave, nós estamos hoje enfrentando uma crise hídrica, por quê? Porque ao longo dos últimos períodos úmidos nós não tivemos chuvas atingindo a média histórica. Então estamos falando aqui de um horizonte maior, né? Os últimos 5, 4 anos, todos eles, um mês ou outro, a chuva sobre uma grande bacia hidrográfica de um reservatório atingiu a média histórica, mas durante o período úmido todo, durante o total ali dos 3 meses, 4 meses de período úmido, essa chuva não chega, não tem chegado na média histórica. Por isso, estamos enfrentando a crise que estamos vivendo. E quando a gente olha, por exemplo, os grandes reservatórios de energia, né, para a produção de energia, eu estou falando da grande bacia do Paraná, por exemplo, os reservatórios do Sudeste, nós estamos hoje com níveis de em torno de 20%, que são níveis menores do que a nossa última grande crise energética, que foi lá em 2001. Então, realmente, a nossa situação é muito grave. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, tem feito diversas manobras para tentarmos conseguir não chegarmos em um nível crítico para racionamento severo, né? Já algumas medidas foram implementadas, como o pequeno racionamento no setor público, nos prédios federais. E realmente a nossa situação, sem dúvida alguma, é bastante preocupante. E quando a gente relaciona, né, com mudanças climáticas, os estudos, né, o IPCC, o relatório do IPCC que saiu há pouco tempo, que é o painel internacional de mudanças climáticas, ele indica que cada vez mais nós enfrentaremos períodos extremos, ou seja, a chuva concentrada em poucos episódios, o que aumenta os eventos extremos de chuva, mas também aumenta os períodos sem chuva, né? Já que ela se concentra em um curto espaço de tempo, nós temos períodos maiores de seca. Então, existe essa tendência com as mudanças climáticas. Lógico, a gente nunca pode atribuir um fenômeno ou outro em específico às mudanças climáticas, mas sim o aumento da frequência desses fenômenos pode ser atribuído a essas mudanças. Pois é, inclusive na linha do que você está dizendo, a USP acabou de trazer uma pesquisa
Inclusive, eu recebi aqui dos pesquisadores Pedro Jacobi, o Marcos Buqueride e também o Wagner Ribeiro, falando que esses problemas que são provocados em várias regiões do país com desmatamento, principalmente na Amazônia, né, que interfere muito na chuva de todo o Brasil, de todo o país, acaba influenciando diretamente nos reservatórios aqui do Sudeste, que, além da seca que enfrenta, também tem essa questão de que essa água não chega, porque também diminuiu em outras regiões. E mais do que isso, eles mostram que o consumo de água aumentou aqui em São Paulo, mesmo com a população não crescendo, então é uma mesma população que está consumindo mais, e que esse consumo que aumenta com uma chuva que diminui, gera essa instabilidade climática que também leva aos eventos extremos. E dentro desses eventos extremos, Felipe, a gente pode falar em desastres também naturais ou uma frequência maior de desastres e prejuízos para a população do país? Com certeza, com certeza. E aí é um apanhado muito legal, né? Nós analisarmos toda essa máquina atmosférica, nós temos mais desmatamento, nós temos uma atmosfera consequentemente mais quente, nós temos uma atmosfera consequentemente que tem menos evapotranspiração, né, para toda a máquina de período úmido, os grandes corredores de umidade que se formam puxando essa umidade lá da Amazônia, passando pelo centro-oeste do Brasil, passando pelas principais bacias hidrográficas brasileiras, né, a bacia do Tocantins, a região do Alto Paraná, ali, a bacia do Grande, do Paranaíba, o Alto São Francisco também. Todas essas regiões são contempladas com esses corredores de umidade, com essa umidade que vem lá do bioma amazônico, passa pelo centro-oeste brasileiro, áreas importantíssimas na nossa agricultura, e chegam no sudeste do Brasil. E nós temos, sim, quando nós não temos essa energia sendo dissipada nesses corredores e sendo concentrada em poucos episódios, né, todo o calor concentrado na atmosfera e esses corredores não funcionando de forma correta, como dita a natureza, né, nós temos, sim, uma possibilidade maior de mais combustível na atmosfera para a ocorrência de eventos extremos que podem acarretar em desastres naturais. E se a gente avaliar, né, e agora falando mais de forma empírica, né, não de um estudo exato, se a gente avaliar aí os nossos últimos 2, 3 anos, nós estamos cada vez mais com ciclones com características tropicais ocorrendo em nossa costa, né? O ciclone tropical, só explicando rapidamente para quem está nos assistindo, é o ciclone que forma tempestades tropicais e furacões. É diferente dos ciclones que nós temos aqui no sul do país, né, que são ciclones em altos níveis da atmosfera e que não vêm com aquele vento muito intenso em superfície, igual os furacões. Mas nós estamos cada vez mais com até águas mais aquecidas no Atlântico, possibilitando limiares para a formação desses eventos subtropicais, tropicais, né? Nós tivemos algumas tempestades nomeadas nos últimos anos e tempestades nomeadas são com essa característica, né? São com a característica mais intensa em superfície do que em altos níveis. E aí, né, fica a nossa preocupação para os próximos anos, com uma atmosfera cada vez mais quente e um ambiente cada vez mais próspero à ocorrência desses ciclones tropicais, subtropicais aqui em nossa costa. Felipe, eu estava aqui, enquanto lhe ouvia, também vendo uma informação de alguns estados do Nordeste do país. Como a gente citou um pouquinho de Sudeste, falou de Sul e naturalmente acaba falando de Centro-Oeste quando fala de tempo seco. Tempo seco que, aliás, Brasília essa semana choveu um pouquinho, né, Felipe? Foi um milagre, choveu um pouquinho, mas de repente a chuva já foi embora. Tem previsão de chuva para o Centro-Oeste ou quem curtiu o cheirinho de terra molhada que tem aproveitado aquilo que já foi porque não volta mais? Não, há previsão de chuva em algumas áreas do Centro-Oeste. E você comentou sobre chuva em Brasília, né? Há alguns que defendem que o início do período úmido se dá quando chove por 3 dias seguidos em Brasília. Nessa semana há previsão sim de chuva em algumas áreas do Centro-Oeste, mas aí áreas mais concentradas ali no Mato Grosso, no centro-norte do Mato Grosso, e pancadas bem isoladas. Então eu estou comentando aqui a região de Sinop, Sapezal, são áreas mais a centro-norte, chuva bem isolada. Para as áreas mais na região central ali do Mato Grosso, né? Cuiabá tem temperaturas altíssimas essa semana. Só lá no próximo fim de semana, que algumas pancadas, no fim dessa semana, final da próxima semana, tem algumas pancadas isoladas, mas nada que vá diminuir o calor para a região, viu? Cuiabá, por exemplo, tem máximas de 39 para hoje, 41 amanhã. Ao longo da semana, 42 graus. Corumbá com temperaturas 37, 38, 39, 40 graus.
Então, realmente, a previsão é de calor, com algumas poucas pancadas de chuva isolada. E Brasília, né, que foi o início da pergunta, não há previsão de chuva nesse horizonte dos próximos 5 dias. Corumbá, eu conheço Corumbá, Mato Quentura Grosso do Sul, demais. né, ali na fronteira entre Brasil e Bolívia. Você tem que andar com uma bacia para ficar despejando o suor que sai da cabeça, principalmente essa parte aqui, ó. A mulherada reclamava muito porque não vale a pena passar maquiagem que não fica, derrete. Ô Felipe, o Arthur Alves quer saber aqui se esse calorão, inclusive, ele vai ser mais comum esse ano como foi no ano passado, temperaturas acima de 40, por exemplo. Olha, eu não sei se é um desejo dele ou se é uma preocupação. Se for um desejo, pode ficar tranquilo, calor não vai faltar. Ah, é? Vixe. Olha, a minha pergunta anterior, eu comecei perguntando da Bahia e terminei perguntando de Brasília. Você vê? Eu acho que eu peguei assim 2 estados com B, pensei, é Bahia, Brasília, vou fazer uma pergunta. Comecei com uma ideia e terminei com outra, viu, Felipe? Então eu vou retomar, vou voltar uma casinha, porque eu comecei falando da Bahia anteriormente com você. Eu vi que tem uma previsão, bom, de maneira geral no Nordeste eu queria lhe ouvir um pouquinho, mas no estado da Bahia eu vi que tem uma previsão de chuva um pouquinho mais acentuada para a capital, porém no interior não tanta chuva assim. Como é que é o cenário do Nordeste hoje e também para os próximos dias, já que nós estamos aí dentro de um feriadão? Exatamente. Nós temos previsão de tempo com mais nebulosidade, aquela chuva intermitente para a região de Salvador, por exemplo, que tem hoje máxima apenas de 25 graus, na previsão de 10 milímetros de chuva. Essa chuva ela não se estende para o interior, então temos, por exemplo, cidades lá no oeste do estado, Barreiras, com máxima de 35, 36 graus. Calorão predomina nessa região. E no Nordeste, de forma geral, na faixa leste, há previsão hoje de algumas pancadas de chuva, o que não remove essa previsão de calorão, né? Diferente de Salvador, que tem mais nebulosidade, por isso a temperatura não sobe tanto. Mas na faixa leste, algumas chuvas isoladas no início da manhã, no final da tarde, devem acontecer. Não há previsão de nenhum evento extremo para a região, mas sim, essa chuva deve acontecer por lá. E aí o feriadão, né? Esse final de semana, segunda, terça-feira, a previsão é de realmente calor na região, com algumas pancadas bem isoladas, principalmente nessas capitais aqui da faixa leste da região Nordeste. Para o interior da região, a expectativa é de sol, calor e tempo seco. Só para a gente finalizar, o Felipe, o Henrique quer saber o que seria uma chuva de má qualidade. Henrique, quando a gente fala, né, em má qualidade, é aquela chuva mal distribuída, aquela chuva com volumes menores do que aquela região está habituada a receber pela média histórica. Então, a gente fala muito isso no setor de energia, né, no setor agro, essa chuva de má qualidade é quando nós não atingimos aquele limiar que é estipulado pela normal climatológica, que é a média histórica. Quando a gente pega todos os anos, soma e faz uma média. Muito bom. Então vamos já nos despedir? Vamos lá. Olha, Felipe, você foi muito gentil, viu? Tirando todas as dúvidas para a gente. Felipe Pungirum, meteorologista da Climatempo. Agora você pode tomar aquele cafezinho, aproveitar o seu sábado. Obrigada pela gentileza de traduzir as informações climáticas para a gente. Eu que agradeço imensamente pelo convite, estou sempre à disposição para tirar as dúvidas, falar sobre a previsão do tempo. Muito obrigado e bom dia também para quem nos assiste e para vocês dois. Obrigada, bom dia. Valeu, Felipe, um abraço.